aí, gente, beleza? Nesse vídeo eu vou tentar passar para você de forma mais clara e objetiva o tema regra de 3. Mas atenção ao que eu vou te dizer agora. Olha só, a partir de hoje, melhor, a partir de agora, sempre que você ouvir falar de regra de 3, ouça, regra de 3. Você vai se perguntar, simples ou composta? E então, de novo, uma segunda pergunta, diretamente ou inversamente proporcional, beleza? Então, vamos começar. E começando com a primeira pergunta, simples ou composta? Eu vou começar com a regra mais básica, a regra de 3 simples, e vou introduzir o assunto te mostrando um exemplo. Então, atenção aí, olha só. Adriana comprou 3 revistas em quadrinho por R$ 4,50. Mas quanto pagaria se comprasse 7 revistas de igual valor? Para resolver isso, nós vamos usar regra de 3 e vamos começar tratando o problema por meio de proporções. Mas vem cá, o que é uma proporção? Vamos lá, é simples. Nada mais é do que eu ter 2 razões e que estas duas sejam iguais. Então, uma proporção nada mais é do que a igualdade de 2 razões, beleza? Mas, e o que é uma razão? A razão pode ser dita como a divisão. Divisão de quê? Divisão entre um primeiro número pelo segundo. Então, olha aqui. 5 quartos é uma razão. 7 oitavos é outra razão. E aí, essas duas razões são iguais? Vamos ver? 2 razões são iguais se o produto cruzado delas forem iguais. Vamos pegar esse exemplo aqui. 5 quartos e 20 sobre 16. São iguais? Vamos lá, como que fica o produto cruzado? Olha só, 5 vezes 16 é igual a 80. E o outro, 4 vezes 20 é igual a 80. Beleza? Então, são iguais. Vamos para o outro exemplo. Olha só, 3 quintos e 7 oitavos. Vamos fazer o produto cruzado? 3 vezes 8 é igual a 24. E 5 vezes 7 é igual a 35. Então, 24 é diferente de 35. Logo, essas duas razões não são iguais. Beleza? Você pode tirar a prova olhando o valor absoluto de cada razão. Olha só aí, 1,25 é igual a 1,25. Agora, 0,6 é diferente de 0,875. Beleza? Então, vamos voltar no nosso raciocínio para a gente poder fazer uma definição da regra de 3 simples. E eu agora sei o que é uma razão e sei se elas são iguais ou não, certo? Eu sei também que se proporção é a igualdade de 2 razões, ou seja, 2 razões que são iguais formam uma proporção. Então agora a gente tem todos os elementos para poder definir a regra de 3. Vamos lá? Então, lembra, eu comecei dizendo que a regra de 3 ela poderia ser encarada como uma proporção. Mas agora a gente sabe o que é uma proporção. Uma igualdade de 2 razões. Então nós temos 4 elementos, 2 para formar cada razão. Então vamos lá, na regra de 3, o quarto elemento ele vai ser obtido de forma a termos uma proporção com os outros 3 elementos conhecidos. Ou seja, 3 revistas custando R$ 4,50 cada. Quanto custaria? 7. Para eu montar a proporção desses 3 elementos, como fica? Eu devo montar 2 razões, certo? A primeira razão, qual que ela vai ser? 3 vai passar para 7. Então, 3 e 7
formam uma das razões. Agora, vamos montar a outra razão de forma que as duas razões formem uma proporção. Para ser uma proporção, elas têm que ser o quê? Iguais. Um dos elementos, então, da segunda razão foi dado, R$ 4,5. Agora, o quarto elemento, ou seja, o segundo elemento dessa segunda razão, é o que eu estou procurando. É o valor das 7 revistas. Vou chamar ele aqui de X. Logo, se eu quero fazer as duas razões iguais, posso montar aqui uma igualdade do produto cruzado desses termos, que nem a gente fez ali atrás no exemplo, lembra? E então isolar o valor de X, beleza? Quanto que deu? X é igual a R$ 10,5. Então, regra de 3 simples é eu obter um quarto elemento com mais 3 elementos conhecidos, de forma que este quarto elemento forme uma proporção, ou seja, forme duas razões iguais. Então, atenção agora. Lembra da segunda pergunta da regra de 3? Direta ou inversamente proporcional? Vamos lá. Se 3 custavam R$ 4,50, é esperado que 7 custe mais, certo? Se eu aumentei o número de revistas, é esperado então que terei que pagar mais, beleza? Isso significa que eu estou lidando com grandezas diretamente proporcionais. Se uma das variáveis aumenta, é esperado que a outra também aumente. Se isto fosse o contrário, digo, se o aumento de uma implicasse na diminuição da outra, aí a gente estaria falando de grandezas inversamente proporcionais. Vamos a um exemplo de inversamente proporcional? Olha só, se eu gasto 2 horas para ir de A até B com uma velocidade de 80 km por hora, se eu aumentar a velocidade agora para 100 km por hora, quanto tempo eu gastarei? A gente de cabeça já entende a lógica de ser diretamente ou inversamente proporcional. Olha só, se a 80 km por hora eu gasto 2 horas, você acha que se eu aumentar a velocidade então para 100 km por hora, eu vou gastar mais ou menos tempo? Menos, é claro. Então, o aumento de uma variável implicou agora a diminuição da outra. Então, velocidade e tempo aqui são inversamente proporcionais. Vamos montar então nossa regra de 3? Como que fica? Seria isso? Concorda? Olha só, o aumento da velocidade implica diminuição do tempo. Setinhas inversas, ou seja, são grandezas inversamente proporcionais. Implica que ao montar a proporção, as razões não são iguais, mas sim inversamente iguais. Logo, esse esquema está errado. E como deveria ser? Olha só, a regrinha de 3 é multiplicar cruzado. Multiplicar cruzado se faz para grandezas diretamente proporcionais. No caso de grandezas inversamente proporcionais, eu posso fazer de duas formas. Ou eu multiplico as linhas mantendo a razão, digo 80 vezes 2 é igual a 100 vezes x, ou então eu faço a inversão da segunda razão e continuo multiplicando cruzado, beleza? As duas formas darão a mesma coisa, mas eu vou adiantar aqui para vocês. Quando a gente fala de regra de 3 compostas, o mais simples aqui é a gente fazer da primeira forma. Se é inversamente proporcional, eu multiplico a linha e não cruzado, beleza? Já já a gente vai ver isso. Então, da próxima vez que você ouvir sobre regra de 3, vai se perguntar, simples ou composta? A gente já sabe identificar a situação da regra de 3 simples. E nesse caso, você deve se perguntar pela segunda vez, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Beleza? Então, falta agora a gente falar da regra de 3 composta. Vamos ver isso agora?
A diferença com a regra de 3 simples é que iremos fazer a proporção não com 2 razões, mas agora com 3. Isso mesmo, a gente vai agora comparar 3 razões, mas a gente analisa um par de cada vez e avalia também nesses pares se são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos fazer um exemplo? Olha só. 12 costureiras trabalhando 8 horas por dia costuram 360 calças. Agora, quantas calças 15 costureiras trabalhando 6 horas por dia farão? Então, 12 costureiras em 8 horas produzem 360 calças. Então eu pergunto, 15 costureiras em 6 horas produzirão quantas calças? Vamos agora olhar par por par. Nesse primeiro par, tome que o número de calças é fixo. Então, para esse par, as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Se eu aumento o número de costureiras, eu gastaria mais ou menos tempo para produzir o mesmo número de calças? E aí? Menos, né? São mais costureiras para produzirem as 360 calças. Logo, andará mais rápido. Então, para esse primeiro par, as grandezas são inversamente proporcionais. Aumentar costureiras diminui o tempo de produção. Agora, vamos olhar o segundo par de razões. Vamos imaginar que, dado um certo número de costureiras, se eu diminuir o tempo de trabalho delas, elas produzem mais ou menos calça? E aí? Menos, né? Concorda? Então, diminuir o tempo de trabalho diminui a produção. Logo, esse segundo par é de grandezas diretamente proporcionais. Como que fica a seta em relação à anterior? Se ela era para baixo e são diretamente proporcionais, a última seta aqui também vai ter que ser para baixo, certo? Beleza. Falta o quê? Só montar as razões e estabelecer os produtos, que serão, para grandezas diretamente proporcionais, produto cruzado. Já para grandezas inversamente proporcionais, produto em linhas. Vamos fazer? Como o primeiro par é inversamente proporcional, o produto é em linhas. Já o segundo par, como é diretamente proporcional, o produto é cruzado. Então, a nossa equação fica assim: 12 vezes 8 vezes x, sendo igual a 15 vezes 6 vezes 360. Resolvendo então para x, vamos ter que x vale 337,5 calças. Beleza? Fácil, não foi? Então, agora você sabe resolver regra de 3 simples e regra de 3 composta. Lembra lá, regra de 3, simples ou composta? Diretamente ou inversamente proporcional? Beleza? Eu espero que tenham entendido aí como usar a regra de 3. Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. Eu vou estar respondendo a todos vocês, beleza? Então, falou, um abraço e até a nossa próxima dica. Beleza? Fui!